Só mais uns minutinhos para ver quem mais chega. Mais um minutinho, tá, pessoal, para ver se chega mais alguém. Bom, pessoal, vamos começar então. Vocês tiveram com a professora Manu a parte. Vocês estão me ouvindo bem? Sim? Tá. Sim. Vocês tiveram então com a professora Manu a parte de legislação sobre a folha de pagamento, sobre ética. Eu dei uma olhada em todo o material que ela passou para vocês. E agora comigo vai ser a parte prática da folha de pagamento. Como nós calculamos uma folha de pagamento, como são calculados os impostos, como a gente calcula férias, o 13º, como ele é calculado, quando é integral, quando é proporcional, a rescisão, quais são as verbas rescisórias, como é que a gente sabe quando vai pagar férias integral, férias vencidas, no caso, na rescisão, férias proporcionais, como é que vai funcionar o aviso prévio indenizado na rescisão, toda essa parte de cálculos agora eu vou passar para vocês. Eu coloquei no cronograma ali também já um trabalho. O trabalho ele vai ser
uma atividade, eu vou dar uns exercícios para vocês de calcular alguns cálculos sobre folha, sobre horas extras, sobre como calcular férias, décimo, alguma coisa assim, para vocês já irem treinando, porque a segunda prova, que daí é comigo, a primeira foi com a Prof. Manu, né? Vai ser em cima de cálculos. Claro que ela vai ser objetiva, né? Mas para vocês chegarem no resultado e conseguir marcar a resposta certa, vocês vão precisar ter o domínio e saber calcular. Para a aula de hoje, eu não pedi que vocês trouxessem ainda a calculadora, porque eu vou explicar primeiro um pouco como é que funciona a tabela do INSS, do imposto de renda, um pouco mais teórica hoje, mas para a próxima aula vocês tragam junto uma calculadora que eu vou ir mostrando para vocês os exercícios e eu vou montar em uma planilha Excel as simulações e vou colocar lá na plataforma semana que vem para vocês baixarem a planilha e a gente ir fazendo junto. Quem estiver usando o computador vai ser mais fácil, quem for usar pelo celular, eu vou pedir que vocês imprimam, então, a planilha para a gente ir calculando, ou pelo menos vocês vão rabiscando no caderno de vocês. Certo, pessoal? Eu vou compartilhar aqui a tela, onde eu vou começar a explicar para vocês. Onde é que está? Ela está aqui. Tá, quem já teve aula comigo sabe. Então, eu sou a professora Luciane, eu trabalho na área de recursos humanos, departamento pessoal, há mais de 16 anos. E à medida que eu for explicando as coisas para vocês, vocês vão me sinalizando. Se vocês têm alguma dúvida, pede para parar, pergunta aqui no chat. Quer perguntar depois da aula, pode perguntar depois da aula, não tem problema. E a gente assim vai interagindo e resolvendo as dúvidas de vocês. Certo, pessoal? Então, eu coloquei aqui que a gente vai aprender a calcular a folha de pagamento, o INSS, de que forma ele é calculado sobre a folha de pagamento, a partir de que momento eu começo a ter imposto de renda retido na folha de pagamento, assim como também férias, décimo e rescisão. Como é que eu calculo férias? Como eu calculo férias com abono? O que é o abono de férias, assim como um terço? Como é que eu faço o cálculo para desconto de atrasos, de falta não justificada, de saída antecipada? Como é que eu faço o cálculo de horas extras? Eu não coloquei aqui, mas a gente vai também simular cálculo de horas extras. Como calcular o 13º salário, rescisão, e de que forma eu chego na base de cálculo do FGTS. Vou explicar para vocês, assim, separadamente, aos poucos, para que vocês entendam bem como funciona o cálculo, e daí no final do mês, quando vocês forem agora, no início de abril, quando vocês receberem a folha de pagamento de vocês, vocês já podem fazer uma análise ali do que é que está sendo pago, do que é que está sendo descontado, minhas horas extras estão certas, estão erradas, já pode ir lá incomodar o RH e encher de perguntas. Então, eu coloquei aqui, a folha de pagamento, normalmente, ela vem em duas colunas. Uma coluna onde vem os proventos, que são as verbas que nós recebemos, que são salários, horas extras, DSR sobre as horas extras. DSR é a abreviação de descanso semanal remunerado sobre as horas extras. Quer dizer, nós trabalhamos horas extras durante a semana, temos direito sobre essas horas extras ao descanso semanal remunerado, assim como quando ocorre falta de um dia integral na semana, as pessoas costumam dizer assim, perdeu o domingo, faltou um dia todo, perdeu o domingo. Perdeu o domingo é o DSR, tá, pessoal? Aí desconta lá o dia de falta
de 8 horas e mais 7,20 que corresponde ao descanso semanal, que no caso seria o domingo. E eu coloquei aqui uma diferença salarial como se tivesse saído dissídio. A convenção coletiva, digamos que ela fosse para novembro do ano passado, ela atrasou e saiu só agora em março. Então, a gente precisa calcular a diferença de salário de novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, diferença sobre as horas extras e diferença sobre o DSR das horas extras. Na coluna de descontos, eu coloquei desconto de INSS, falta injustificada e também imposto de renda, para vocês terem uma ideia de como a gente faz a separação na folha de pagamento do que é provento e o que é desconto. Separei aqui também que proventos são salários, horas extras, adicional de insalubridade, a periculosidade, adicional noturno. Salário família é um provento, apesar de que ele não tributa para INSS e nem mesmo para imposto de renda. Diárias de viagem, ela não tributa para INSS nem para imposto de renda quando ela não for, como eu vou dizer, quando ela não se torna verba salarial, quando ela não é paga todo mês. Quando a diária de viagem ela é paga todo mês na folha de pagamento, ela tributa, porque ela se torna uma verba salarial. Ajuda de custo também, ela pode ser tributada ou não, de acordo com a sua frequência na folha de pagamento. Agora, os descontos. Descontos são cotas de previdência, que é o INSS, né? O imposto de renda, a contribuição sindical. A empresa pode descontar uma parcela do seguro de vida? Pode. Adiantamento salarial, quando o funcionário tem. O vale transporte, que corresponde a 6%. O vale alimentação, ele é descontado na folha de pagamento somente quando a empresa é vinculada ao PAT. O que é PAT? Programa de Alimentação do Trabalhador. Se a empresa não for vinculada ao PAT e ela desconta vale alimentação, é um desconto irregular. Normalmente, as empresas que fornecem o vale alimentação ou vale refeição, que é aquele cartão de ticket, o VR, outros têm do Banrisul, outros têm da Alelo e tantas outras bandeiras que tem aí, ela participa do programa de alimentação do trabalhador e aí sim ela faz um desconto. Como é que funciona esse desconto? É 20% sobre o valor pago. Quer dizer, se tu recebe R$100 de vale alimentação, tu vai contribuir, vai ser descontado na tua folha de pagamento R$20. Tá? É 20% sobre o valor pago. Faltas e atrasos, assim como saídas antecipadas e tudo mais, também são descontos. Vamos, então, para um cálculo de salário. Deixa eu só ver uma coisa aqui. Tá tudo certo até aqui, pessoal? Vocês estão conseguindo acompanhar? Alguém ficou com alguma dúvida? Tudo certo. Não. Tudo certo? Tá, então, o cálculo do salário. O salário, a gente pode perceber que o mês de fevereiro tem 28 dias, mas a gente usa o que eu costumo chamar, e as minhas colegas de DP também, salário comercial, é 30 dias. A gente nunca vai dividir o salário por 28, digamos, o funcionário foi contratado no dia 10 de fevereiro. 10 de fevereiro, ele teria 18 dias de salário para receber. Tá errado. Ele tem direito a 20 dias, porque a gente usa mês comercial. A gente considera sempre 30 dias quando a gente paga salário proporcional, assim como também quando a gente precisa descontar um dia do funcionário. Agora, eu vou pagar horas extras para o funcionário, tá? Para mim saber qual é o valor da hora do funcionário, eu vou dividir o salário por 220. Então, 220... Só colocar um outro exemplo para vocês primeiro. Um dia tem 7 horas e 20.
quando você trabalha de segunda a sábado. Existe a compensação. Ah, professora, mas eu faço 8,48, eu começo às 7h30 da manhã, meio-dia, da 1h30 até 5h48. Eu estou compensando o sábado, eu estou fazendo 12 minutos a mais todos os dias para compensar o sábado, para não precisar trabalhar sábado. Agora, quando tu trabalha 7h20 durante a semana, aí no sábado tu trabalha mais 4 horas para fechar as 44 horas semanais. Aí, para a gente chegar no cálculo, se a gente fizer 440 minutos, que são as 7h20 multiplicado pelos dias úteis do mês, a gente vai ter 13.200 minutos, que correspondem a 220 horas. Aí o funcionário tem um salário de 1.320, extremamente defasado, né, pessoal? 1.320, para a gente saber o valor da hora dele, a gente vai dividir por 220. O normal de trabalho, existe trabalho de 30 horas, de 20 horas, de 40 horas semanais, mas aí são outros tipos de contrato. O contrato normal de CLT, ele é 44 horas semanais, 220 horas mês, e quando a gente vai descontar a hora falta ou pagar hora extra, a gente pega o valor do salário, aí vocês podem fazer aí com o salário de vocês, simular, pega o valor do salário e divide por 220. Tu vai descobrir qual é o valor do teu salário hora. Professora? Oi. Sempre vai ser 220? A não ser que tu faça 30 horas. Por exemplo, telefonista. A telefonista não trabalha mais do que 6 horas por dia, por uma questão de legislação e tudo mais, que ela fica com fone o dia todo, né? Aí ela faz 6 horas por mês, que são 30 horas, daí é 180. Aí tu vai pegar o salário e vai dividir por 180 horas. Tá bom, então. Aí são contratos diferentes, como eu falei, né? Mas tomando por padrão, digamos que todos nós trabalhamos no comércio ou trabalhamos em algum escritório, a gente trabalha 44 horas semanais. Aí, então, é 220. Agora, se alguma de vocês tem uma carga horária reduzida, trabalha só 6 horas por dia, aí é 180 horas no mês. Certo? Aqui eu tô falando, então, do mês de fevereiro, ó, como eu falei para vocês. A gente sempre vai adotar o mês comercial, nunca a gente vai fazer inferior a 30 dias. O mês tem 28 ou tem 29 dias, não interessa. Pega o salário para te saber. O funcionário foi contratado, como eu dei o exemplo, no dia 10, e eu preciso pagar para ele... pelos cálculos, considerando que fevereiro tem 28, 18 dias, mas não, é mês comercial, 30 dias, então eu vou pagar 20 dias. Pega o salário dele, digamos que seja 1.320, divide por 30 e multiplica por 20 para saber quanto corresponde o salário dele a 20 dias proporcionais no mês. Ficou claro para vocês? Sim. Aqui, então, eu vou passar para vocês um exemplo de cálculo do salário líquido. O salário líquido é aquele que a gente recebe todo mês, é aquele que vai para o banco, alguns recebem em dinheiro. Ele tem uma diferença do salário bruto. O salário bruto, ele é a soma de todas as nossas verbas salariais, tudo que a gente recebe. É o salário, mais a insalubridade ou a periculosidade, porque nunca vai ganhar os dois, insalubridade e periculosidade, ou é um ou é o outro, mais as horas extras, mais o DSR sobre as horas extras. Quem trabalha no comércio, que é vendedora, tem a comissão. Algumas empresas pagam DSR sobre comissão, outras não pagam. Isso também vai de acordo daí com discussão sindical, tá? O sindicato que determina se incide DSR ou não sobre a comissão.
E todas essas verbas somadas, a gente tem o salário bruto. Aí nós vamos para a coluna desconto. A gente vai descontar o INSS, se ultrapassou R$ 1.903, vamos tributar também o imposto de renda. Se o colaborador paga sindicato, a gente desconta também o sindicato, a mensalidade. Agora, a empresa dá vale alimentação para o funcionário, cartão VR. Então, ela participa do PAT, o Programa de Alimentação do Trabalhador, vai descontar lá a parcela de contribuição. Algumas empresas optam por não descontar os 20%, tá, pessoal? Daqui a um pouco alguém ficou aí com essa dúvida. Ah, mas eles descontam só R$ 2 da minha folha. Acontece. Nas fumageiras, por exemplo, eles descontam um valor simbólico. R$ 1,80, R$ 2, R$ 5. É que o valor do desconto da alimentação, ele pode ser de até 20% sobre o valor gasto com o funcionário. Então, algumas empresas optam por descontar do funcionário só um valor simbólico. Descontam R$ 1,80, R$ 2, R$ 5, 10, porque acha que, de repente, o impacto de se descontar 20% do valor gasto vai ser muito alto na folha de pagamento, então não o fazem. Aí, para a gente ter o resultado do salário líquido, a gente vai pegar o salário bruto menos os valores de desconto. Aqui eu estou considerando só INSS, imposto de renda, mas lembrem-se que aí pode ter também sindicato, pode ter falta, pode ter DSR sobre falta, pode ter alimentação, pode ter também adiantamento, que tudo isso reduz do salário bruto para chegarmos no valor do salário líquido do colaborador. Eu coloquei aqui para vocês também a tabela atualizada do INSS. Todo ano, quando o Ministério da Economia e o presidente, eles reajustam o salário mínimo, esta tabela aqui também muda. Então, em janeiro, o pessoal de RH e de departamento pessoal, final de dezembro, início de janeiro, a gente já começa a ficar agitada, né? Quando vai sair a tabela? Mesmo que a folha de janeiro a gente vai calcular só no final do mês, durante o mês, se houver rescisão, se houver férias, se houver algum outro tipo de cálculo e esta tabela ainda não estiver atualizada, a tributação será feita de maneira errônea. E a gente tributando a menor ou a maior, quando a gente tributa a maior, é a apropriação indébita, né? A gente descontou do funcionário que ele não devia. E como é que a gente vai devolver se foi numa rescisão? Demitimos o cara, né? Como é que a gente vai devolver? Vai ter que chamar ele aqui e dizer, olha, descontei INSS a maior de ti, assim como também imposto de renda. Agora, quando é em férias, eu gero um cálculo de férias lá na metade de janeiro e a tabela de INSS ainda não foi atualizada no sistema. Não tem problema, quando eu calcular a folha no final do mês, o sistema de folha de pagamento ajusta o desconto do INSS. Ou ele desconta a diferença, ou se eu já descontei a maior, ele ajusta no desconto do INSS da folha de pagamento. Como é que a gente calcula o INSS? Vocês estão vendo que eu coloquei ali um INSS de teto máximo. Então, quem ganha acima de 7.087,22 ganha 7.087,22 ou mais, não pode ter retido em sua folha de pagamento para a Previdência Social valor superior a 968,39. Agora, se vocês fizerem a conta, 14% de 7.087,22 não dá 968, dá muito mais do que isso. Então, como é que se calcula isso? Deixa eu ver se eu coloquei no próximo slide aqui. Acho que não. Eu vou explicar esse cálculo na próxima aula, mas eu vou dar uma pincelada dele agora para vocês,
porque quando essa tabela mudou, a minha colega, até então, foi no final do ano passado que eu perguntei para ela, quando a gente envia todas as verbas para contabilidade, se ela conferia o cálculo da folha de pagamento do INSS retido, porque eu estava fazendo uma conferência e identifiquei uma divergência no INSS e fui questionar. E ela disse para mim que nunca calculou. E aí ela pegou um funcionário e foi calcular, e aí ela encontrou a diferença. Aí nós começamos a conversar por que é que ela tinha encontrado aquela diferença. E ela não sabia que o cálculo do INSS agora era desta maneira, depois que o Bolsonaro lá aplicou a medida e mudou a tabela. Quando o funcionário ganha até R$ 1.212, a gente vai tributar em 7,5%. Agora, se ele ganha R$ 2.427,35, a gente vai tributar 7,5% até 1.212, que dá 90,90, guarda o valor. E aí a gente vai tributar 9% sobre 2.427 menos 1.212. A diferença entre este valor e este valor a gente vai tributar em 9%. Aqui da mesma forma, 3.641 menos 2.427, a diferença entre um e outro tributa com 12%. A diferença entre 7.087 e 2.641, a gente tributa em 14%. A soma destas 4 linhas que vai dar os 968,39. Na próxima aula eu vou ter a planilha e vou conseguir mostrar direitinho para vocês como é que ela funciona. No primeiro momento, quando a gente fala assim, ela parece bem complexa, complicada, difícil de se entender, mas não é, tá? Vocês vão ver que eu coloquei fórmulas lá na planilha e aí vocês vão poder brincar com valores, trocar, colocar o valor da folha de pagamento de vocês ou colocar quanto vocês gostariam de estar ganhando e ver quanto de imposto vocês pagariam se ganhassem isso. Eu tive um colega de trabalho no escritório de contabilidade que eu trabalhei há alguns anos atrás, que ele sempre dizia para mim assim, Lu, o único imposto que eu vou ter muito gosto de pagar um dia é o imposto de renda. E aí eu dizia, tu tá louco, né? Pagar imposto. A gente já tem que contribuir com o INSS para poder se aposentar, tu quer pagar imposto de renda? Não, é que quando eu começar a pagar imposto de renda é porque eu tô ganhando bem. Ah, então eu também quero pagar imposto de renda, dizer para ele. Só que demorou para a gente chegar no imposto de renda, mas chegamos, né? A tabela do imposto de renda ela está congelada há muitos anos. Tem uma discussão na Câmara e no Senado para mudar essa tabela. Só que essa discussão já faz 2 anos que está rolando. Ela vai para a gaveta, sai da gaveta, volta para a gaveta, sai da gaveta. Se a tabela mudar, vai ficar bom, porque aqueles 1.903 lá de isento, o projeto é de subir para 3.000. Então, quem ganha até 3.000 vai estar isento do imposto de renda. Por que é que o governo não aprova? Os cofres públicos vão perder, né? Porque tem muita gente que está ali na faixa dos 2.000, 2.500, que não tem dependentes e que acaba pagando imposto de renda, né? Então, por isso que ela vai e volta da gaveta, esse projeto lá de alterar a tabela do imposto de renda. Eu torço que alguém ilumine a cabeça de alguma criatura lá e isso seja aprovado em algum momento e em um momento de falta de lucidez o Bolsonaro assine. Uma pergunta? Fala. Por que se a gente não faz declaração de imposto de renda, eles bloqueiam os documentos da gente? Porque tu teve imposto de renda retido no ano e a empresa, todas as empresas são obrigadas a entregar anualmente até o final de fevereiro a DIRF,
que é a declaração de informe de rendimentos de todos os funcionários. Então, de repente, tu não chegou lá no teto do INSS de 24 mil ou 28, não me lembro agora exatamente quanto que tá. Mas em algum mês tu teve imposto de renda retido. Que fosse R$12, 10, R$40, reteve. E aí eles bloqueiam o CPF. Por quê? Porque eles querem que a pessoa faça uma declaração do imposto de todas as verbas que ela recebeu, de todos os vínculos com o CNPJ que ela teve. E se tu tens um patrimônio maior que R$300 mil, digamos que tu tem um carro importado ou uma casa lá que vale... entrou um negócio aqui na minha tela, só um pouquinho. Uma casa que vale 350 mil, aí tu vai precisar declarar a tua casa, teu carro, todos os teus patrimônios na declaração de imposto de renda. Isso eles chamam de malha fina. Aí eles bloqueiam o CPF para obrigar o cidadão a fazer a declaração. Agora, se o teu patrimônio, quando eu digo patrimônio, é a tua casa, o teu carro, a tua moto, não, tudo junto somado não chega a R$300 mil, não declara o patrimônio, declara só os teus rendimentos. Eu tive que fazer a declaração. Teve que fazer? Tu conseguiu fazer sozinho? Um amigo meu fez para mim, um contabilista lá, contador. Tá. Mas aí desbloqueia o CPF, tu teve que pagar a multa, né? Sim. Provavelmente, se tu tivesse feito a declaração, o valor retido tu iria restituir. Então, é muito importante essa pergunta do Jefferson, pessoal, porque quando chega ali o mês de março, vocês têm que pedir para o RH de vocês o informe de rendimentos. Olha, me dá meu informe de rendimentos, e daí vocês olham o valor do imposto retido. Se teve imposto de renda retido, mesmo que tu não tenha chegado no teto da Receita Federal lá para a declaração de imposto de renda, declara. Declara, porque tu tem direito a restituir. Ainda mais que vocês fazem o curso, esse curso de vocês que é pago, vocês pedem lá na escola um informe de rendimentos também e declara lá na Receita Federal que vocês estudam, e esse valor também contribui para a restituição. Como eu sigo estudando, ano passado eu fazia pós, esse ano eu estou fazendo mestrado, eu acabo sempre conseguindo restituir um pouco do imposto que é retido na minha folha todo ano. Não tudo, né? Eu gostaria de poder que o governo me devolvesse tudo que ele me tira, mas não, uma pequena parte a gente consegue restituir. Mas, professora, Oi. Referente ao curso, ano passado eu tive que declarar, e quem fez a declaração para mim disse que o curso não entrava. Por quê? Não sei, foi a justificativa também, acabei o CPF ficar trancado, né? Por causa do imposto de renda, daí até solicitei ali para a instituição, eles me deram o papel, e a pessoa que fez para mim disse que o curso não entrava. Que estranho. Que era técnico, não era faculdade. Daí não contava. Bem, mas assim, foi um escritório. Mas eu já fiz curso técnico e já declarei curso técnico no meu imposto de renda e ele contou. E daí ele disse para mim que não era curso superior, daí não adiantava eu colocar. Tá, mas aí, por exemplo, se, digamos, tu tivesse atrasada com a tua escola, tá? E tu tá fazendo segundo grau supletivo, ou tu tá fazendo segundo grau em uma escola particular. Aí tu não vai poder declarar se tu tem filhos, se os teus filhos estudam no Mauá, no São Luís, ou aqui em Veracruz, no IME, estudam em uma escola particular, tu pode declarar a escola no imposto de renda. Por que é que um curso técnico não pode? Eu vou pesquisar isso para te explicar direitinho, tá? Tá. Mas até onde eu sei, pode. Pois é, eu também tinha essa informação. Daí, quando eu fui encaminhar, aí foi que eles me passaram que o curso não entrava. Tá, eu vou pesquisar e eu vou te dar uma resposta disso, tá? Tá. Mas se
segundo grau para filhos ou para, digamos, para mim, eu estou fazendo segundo grau, tá? Em uma escola particular, e eu preciso declarar imposto de renda, eu sou maior de idade, estou atrasada com meus estudos, eu posso declarar, assim como eu posso declarar de um filho, assim como se a minha irmã fosse minha dependente, eu poderia declarar o curso dela. Tá, ok. Obrigada. Eu vou pesquisar e vou te responder. Tá bom. Então, não esqueçam, tá, pessoal? Até maio, o imposto de renda, e vocês precisam pedir no RH o informe de rendimentos. O RH vai dizer, mas tu não atingiu o teto. Não interessa, eu quero ver, me dá o meu informe de rendimentos. Porque daqui um pouco, vocês têm lá o imposto retido. E vocês não estão declarando, e daí acontece isso, tranca o CPF. E nem todos os funcionários de RH têm essa informação de que quando tem imposto retido, mesmo não atingindo o teto, precisa declarar. Reteve imposto na folha, precisa declarar, tá? Porque senão a Receita Federal vai lá e vai trancar o teu CPF. E olha, lá na empresa eu vi muita gente ter problema no ano passado, apesar de eu ter alertado todos, ó, tá aqui o teu informe, procura alguém para declarar. Eu faço declaração de imposto de renda, mas eu faço, tipo, para mim, para minha mãe e para um casal de amigos, para mais ninguém, porque toma muito tempo e o meu tempo é curto, então aí por isso eu digo que é importante prestar atenção nisso. O marido da minha amiga, ele não fazia também, e eu sempre dizia para ela, ele precisa declarar, ele é funcionário municipal, ele é funcionário público, ele precisa declarar. E ela dizia para mim, ele não ganhou o teto, mas ele precisa declarar. Ele não ganhou o teto, ela dizia, mas ele precisa declarar. E o ano passado foi em outubro, ele me ligou desesperado, Luto, precisa me salvar, o meu CPF trancou, a prefeitura não vai pagar o meu salário, eu preciso declarar 3 anos. 3 anos eu tive que fazer a declaração dele, atrasada, ele teve que pagar 3 multas, e daí ele tinha valor a restituir, porque em um mês ele teve, mês de férias, ele teve imposto retido, ele nem pôde restituir o imposto porque ele tinha a multa para pagar. Aí a multa bateu e pagou a diferença da multa, enfim. Foi uma grande correria, porque estava na última semana do mês e a prefeitura não ia liberar a folha de pagamento dele, porque o CPF estava trancado. Quando é funcionário público, ainda é um pouco mais complicado, né? Eu não sei, a prefeitura de Santa Cruz, ela exige dos seus funcionários que todos entreguem o comprovante da declaração de imposto de renda até o mês X lá no departamento pessoal, na RH da prefeitura. A prefeitura de Veracruz não estava fazendo isso, então muito funcionário público não estava declarando, o que acarretou em problema para esses funcionários, principalmente os novatos, né, que passaram em concurso há pouco tempo, não sabiam da obrigatoriedade da declaração, mesmo não atingindo o teto, por ser funcionário público, é um ente exposto, aí a declaração do imposto de renda ela é obrigatória, é importante. Precisa fazer pela legislação, o Código Civil, né? Então, oi. E quem é que tem que declarar assim, o teto máximo para empresa privada? Tu quer saber de funcionário? Isso. Só um pouquinho que eu vou olhar aqui. Eu vou olhar qual é o teto. 20. Só um minutinho, tá, pessoal?
Quem recebeu no ano de 2021 acima de 22.847,76 no ano, não por mês, tá? A soma do ano. Quem dera ganhar 22 mil por mês, né, gente? Que maravilha. A gente não tava nem aqui, né? Tava lá no litoral. Mas quem recebeu durante o ano a soma do ano todo, com 13º e férias, tá, pessoal? 22.847. Quem ganhou acima disso precisa declarar o imposto de renda. E tem uma data específica até quando tem que declarar? É até maio, agora deixa eu ver. – 29 de abril. Muito obrigada, prof. Nada. Até 29 de abril, então, acima de 22.800, vamos considerar. E se teve imposto de renda retido. E se o patrimônio for maior que 300 mil reais. Vamos entender um pouco o enquadramento do INSS, então. Eu falei para vocês já sobre o desconto, que ele pode variar. A gente faz aquele cálculo ali, até 1.212 se calcula 7,5%. Acima disso, faz um menos o outro. Digamos que o teu salário seja 2.500. Tu vai para a tabela 3, tá? Vai contribuir com três linhas. A primeira em 7,5%, a segunda em 9% e a terceira em 12%. Mas por que, prof? Se meu salário é 2.500? Porque para 9% é 2.427. Aí a gente vai fazer 2.427 menos 1.212 e vai tributar em 9%. Daí o meu salário é 2.500. 2.500 menos 2.427 vai dar ali uns 30 e poucos reais, eu acho. Não sei, não consigo calcular agora de cabeça. E sobre isso a gente vai tributar 12% e soma os três. Soma os três para saber qual é o valor do INSS retido. A base de cálculo do INSS, ela é... Eu coloquei para vocês também lá no... Olha, eu coloquei de novo esse negócio aqui. Eu coloquei para vocês também lá no portal... Deixa só eu ver aqui. Um material sobre o que tributa, tabela de incidências, folha de pagamento. Eu coloquei lá para vocês, vocês podem dar uma olhada, o que é que incide INSS, o que é que incide imposto de renda, sobre o que é que incide FGTS, né? Quando o funcionário tem faltas no mês, o salário, a soma bruta dos salários, menos o INSS, precisa descontar primeiro a falta. Digamos que o meu salário é R$2.000. E eu tive uma falta. O valor dessa falta, digamos que seja R$50. Então, eu vou fazer R$2.000 menos R$50, eu vou ter 1.950, e sobre esses 1.950 é que eu vou fazer a tributação do INSS. A falta não tributa INSS. A falta não tributa FGTS e ela não tributa imposto de renda. Falta é falta, não tributa nada. Ela só desconta do funcionário, tá? Deixa eu ir para frente para ver o que mais eu tenho aqui. Aqui eu tenho o cálculo. Eu sabia que eu tinha montado ele em algum lugar, mas já não lembrava mais. Esse final de semana eu preparei 3 aulas, aí dá um nó na cabeça. A primeira faixa salarial, então, como eu falei para vocês, a gente vai tributar 7,5% sobre o salário mínimo. Vamos ter o valor de R$90,90. Pode fazer o cálculo, 1.212 vezes 7,5%. A segunda faixa salarial, a gente vai pegar os 2.427,35
menos 1.212 com 1 centavo e vai tributar 9%. Como é que fica? Diferença, 2.427 menos 1.212, sobra 1.044, que eu vou tributar em 9%. Eu tenho um valor de imposto de 109,39. Na terceira faixa, vai para 3.641, menos os 2.427,35, vezes 12%. A diferença deles é de 1.101,73, tributado em 12%, 145,64. Na quarta faixa, o teto do INSS, então, 7.087,22, menos 3.641,03, a diferença é de 3.128,34, a gente vai tributar em 14%, que dá 622,47. Daí nós vamos pegar as 4 faixas do imposto que nós tivemos retido, 90,90, mais 109,39, mais 145,64, mais 622, e nós vamos ter o teto de retenção para o INSS de R$ 968,39. É o máximo que pode ser retido em folha de pagamento. Ah, o cara ganha R$8.000, eu vou tributar ele em 14%. Não. Eu vou pegar o teto do INSS, que é 7.087,22, vou fazer menos 3.641, e isso eu vou tributar em 14%, fora as outras 3 faixas que eu tenho que tributar também. Isso ficou claro para vocês? Pessoal, vocês querem que eu repita? Alguém ficou com dúvida? Eu acho que a dúvida mesmo vai sair quando a gente começar a calcular. Isso é uma regra, né, professor? É uma regra. Isso é uma regra. Agora, por exemplo, o teu salário, vamos colocar um exemplo assim, o teu salário é R$3.000. Como é que a gente vai calcular? A gente vai pegar 1.212 e vai fazer 7,5%. Vamos pegar 2.427,35 menos 1.212,1 e vamos fazer por 9%. A gente vai ter o 109. E vamos para a terceira faixa. Ah, prof, a terceira faixa é 3.641, mas eu ganho 3.000. Como é que eu faço? R$3.000 menos 2.427. Qual é a diferença que a gente encontra? Vezes 12%, vai ter o valor do imposto somado às outras 2 faixas. Deu para entender? Sim. Tá, então eu vou montar, eu vou alterar a minha planilha de Excel com os exercícios lá que a gente vai fazer e vou colocar para vocês calcularem na segunda, na terceira e na quarta faixa, com 3 salários diferentes, tá? O salário mínimo é o básico, né? 90,90. Mas da segunda para baixo é que tem variação. Aí eu vou criar exercício, então, com variação para essas 3 faixas, a segunda, a terceira e a quarta, para vocês exercitarem e gravar bem como é que se faz. Beleza? Aqui. Sim. Aqui tem um outro exemplo. Só que aqui a gente está calculando a base do imposto de renda, ó. O cara tem um salário que a base de cálculo dele é 2.607,80. O valor calculado do INSS é de 195,99, a parcela dedutível de 142,80. Eu vou pedir para vocês para a gente deixar a partir daqui, ó, a partir do slide 12 para frente, eu vou pular para frente, vou aqui primeiro. A tabela do imposto de renda, então. Eu vou só explicar ela rapidamente para vocês, e daí na próxima aula
eu vou trazer já uma planilha para mostrar para vocês o cálculo e vou fazer ele ao vivo para vocês verem como é que funciona. A tabela do imposto de renda até 1903,98 é isento. 1903,99 já começa a tributar em 7,5%. Aí eu vou pegar 1904. R$ 1.904 vezes 7,5%. Aí eu chego num valor, deixa eu fazer o cálculo aqui rapidinho para eu poder fazer e responder para vocês. R$ 1.904 vezes 7,5%. Eu vou ter o valor de R$ 134,23. R$ 134,23 menos 142, eu não vou ter imposto retido, certo? Porque o cálculo de um menos o outro dá negativo. Agora, eu tenho um salário de R$ 2.000, porque vocês veem ali que até 2.826 é 7,5%. Meu salário é de R$ 2.000. Vezes R$ 2.000 base de cálculo, tá, pessoal? Porque o imposto de renda a gente faz assim, ó. É o salário bruto menos o INSS. Daí eu vou tributar o percentual do imposto de renda. Então, eu peguei o meu salário bruto, fiz menos o INSS e me sobrou R$ 2.000. Sobre esses R$ 2.000, eu preciso pagar imposto de renda. Então, R$ 2.000 vezes 7,5%, R$ 150. Aí eu tenho uma parcela dedutível. Eu vou pagar R$ 150 de imposto de renda? Não, eu vou pagar R$ 150 menos 142,80. Eu vou pagar R$ 7,20 de imposto de renda. Tinha, há um tempo atrás, lá quando eu trabalhava no escritório de contabilidade, que quando o imposto de renda dava menor que R$ 10, não podia reter. Daí a Receita Federal futrica daqui, futrica dali, mexe para cá, mexe para lá, agora está retendo abaixo de R$ 10 na folha de pagamento também, porque depois, no início do ano seguinte, quando a gente faz a DIRF, que é a declaração do informe de rendimentos, se aparece lá que a Luciane, em um determinado mês, devia R$ 7,80 para o imposto de renda e esse valor não foi retido na folha de pagamento dela, ele dá conflito nessa declaração e eu não declaro o imposto de renda. O que acontece? Tranca meu CPF. Caio na malha fina porque a empresa não reteve e a empresa declarou lá os meus R$ 2.000 sem dependente para fazer a dedução, e aí eu estou devendo R$ 7,80 para a Receita Federal. Eu preciso declarar e eu preciso pagar. Eu falei para vocês sobre a dedução de dependente. Para cada filho até 18 anos, pode-se deduzir por mês, para abater e não contribuir, não ter imposto retido, R$ 189,59. Então, se tu tiver 5 filhos, tu vai fazer R$ 189,59 vezes 5. Vai pagar imposto de renda nunca, né? A não ser que ganhe R$ 20.000. E a escola também, daí na declaração, né? Mas isso aqui é na folha de pagamento. R$ 189,59 por dependente, por filho, até 18 anos. Ah, professora, mas o meu filho tem 21 anos. Até que ele tenha 24 anos e ele não tenha renda e seja estudante, continua deduzindo R$ 189,59. Ah, professora, o meu filho, ele é estudante, mas ele trabalha, ganha um salário mínimo, então ele é dependente de mim porque ele mora na minha casa, o salário dele é dele. Quando tu fizer a tua declaração de imposto de renda agora em março até abril, tu vai precisar colocar a renda do teu filho lá na declaração também.
vai ter a parcela de dedução, que é esse 189 vezes 12 daí, né? Vai ter a parcela de dedução da faculdade do teu filho que tu paga, mas a renda dele também vai contar. Aí daqui um pouco não vale mais a pena esse cara ser teu dependente para o imposto de renda, porque tu vai acabar tendo que pagar, porque o teu salário provavelmente é maior do que o dele, que está começando a vida de trabalho agora. Então, são coisas que as famílias precisam analisar quando fazem a declaração de imposto de renda e quando colocam os filhos como dependente, quando eles são maiores de 18 anos e já trabalham, se eles têm renda, tá? Precisa ponderar isso. Se o filho já tem renda, faz a conta. A renda dele mais a minha, no final do ano eu vou ter que pagar imposto de renda, então tu não é mais meu dependente, te vira. Certo? O nosso tempo está acabando. Eu peço que vocês revejam o material até o slide 13 que eu passei para vocês. Semana que vem, se vocês tiverem dúvida, a gente vai conversar. Eu vou tirar todas as dúvidas de vocês. Eu fico aqui à disposição no WhatsApp, se vocês têm dúvidas. Eu vou pesquisar sobre a tua dúvida, tá, Andréia? Do curso técnico, ser ou não para o imposto de renda. E te respondo lá no WhatsApp. E vou preparar a planilha e os exercícios. A gente vai fazer uns exercícios juntos. Eu vou dar exercícios para vocês fazerem sozinhos. Vocês vão tentando fazer. Vocês têm dúvida e vocês vão me chamar e vão me perguntar e eu vou responder para vocês. Vou mostrar a fórmula, vou mostrar direitinho como é que se calcula, por onde se vai, de que maneira. Eu tenho um modelo pronto de folha de pagamento em Excel. Eu posso dar ele para vocês, mas mais no final do curso, porque primeiro eu quero que vocês quebrem a cabeça. Esses exercícios tu vai mandar no WhatsApp para nós ou vai ser só semana que vem? Vai ser só semana que vem. Porque primeiro eu preciso explicar para vocês bem como funcionam os cálculos, para depois eu entregar os exercícios. Não adianta hoje eu entregar exercícios para vocês fazerem e vocês ficarem perdidos. A gente vai ter mais uma aula de esclarecimento, e aí na aula eu vou fazer alguns exercícios e depois eu vou mandar lá no WhatsApp, vou colocar lá no AVA também. Certo? Certo. Então, se alguém tiver alguma outra dúvida, alguma coisa, quiser me chamar ali no WhatsApp para perguntar, eu estou à disposição de vocês. Eu quero que vocês olhem e leiam isso direitinho. E mãos à obra. Até o final das nossas aulas, que é ali no final de abril, vocês vão estar craque em folha de pagamento. Vão poder pegar o RH da empresa de vocês pelos cabelos se fizer a folha errada. Tá bom? Tá bom. Boa semana para todo mundo. Um beijo no coração de vocês. Tchau. Realmente. Tchau. Obrigada, realmente. Tchau, boa noite. Começar a mandar